Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. É um texto diferente, mas ao assunto que está sendo tratado nessa noite. Mais uma palavra que nós vamos deixar para a igreja. Glória a Deus. Romanos, capítulo 11, fala sobre Israel e os gentios, o Israel e a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um texto que muitos pregadores, muitos teólogos têm medo de pregar, fica sem entender esse mistério, mas o mistério está revelado no próprio capítulo a respeito de Israel e a respeito da igreja do Senhor. Romanos, Paulo escrevendo para os Romanos, capítulo 11, versículo 1 diz: então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu próprio povo? É claro que não. Não, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Glória a Deus. Versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas diz aquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. E o que diz a resposta de Deus? Escolhi para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Decitaram em nome de Jesus. Glória a Deus. Reforço também o agradecimento dos irmãos, o carinho dos irmãos pelos pastores. Glória a Deus. Mas, claro que eu tenho tudo ao pastor João, que é quem leva mais a carga mais pesada, não é isso? Mas como na carruagem, poderia dizer assim, né? Na canga, como diz o nordestino, o pessoal da roça que usa, sempre a canga sempre tem 1, 2, 3, 4, até 4, acho que tem 6 também levando, que é na carroça ajudando, irmão. Então seja um desses aí também que está ajudando a levar a carga uns dos outros aí para a glória do Senhor, pois todos seremos recompensados naquele grandioso dia. Aleluia. Que a vida do pastor é um pouco diferente, a visão do pastor, de um membro da igreja, ou de um auxiliar de trabalho, ou de um diácono, ou de um dirigente de culto. Eu sempre falei isso para vários irmãos que já passaram por aqui. Já presenciei muitas situações que muitas das vezes dá vontade de chorar, e outras dá vontade de rir, as pessoas às vezes não entenderem a chamada de Deus na vida da pessoa, quer ser um obreiro da casa do Senhor, quer ser um diácono, quer ser um auxiliar de trabalho, um presbítero, um evangelista, pastor. Todo mundo deseja, os que entram assim na carreira, quer não ser um pastor direto, porém não sabe o peso da responsabilidade, entendeu? Então muitos deles às vezes acham que também, por ser um pastor, vai vir sobre ele uma carga dos céus poderosa, que tudo que vem na frente dele vai ser resolvido assim só, piscar de olho. Muitas das vezes leva dias, meses de oração, de jejum. Já presenciei pastor de levar, às vezes, até vigília para a igreja para dar resposta para as pessoas que queriam a resposta da parte do pastor, e eu não tenho essa resposta nesse momento. Vamos botar a igreja de oração em jejum, e aí depois estava complicado, vamos botar na vigília. E glória a Deus que quando colocamos essa vigília, lembro que foi na sexta passada, quando foi na segunda-feira, a resposta veio do céu para Deus. Então, às vezes acontece muito isso, né? Ou às vezes o pastor veio do jeito que do jeito que a pessoa da igreja, do crente mesmo, está vendo, acha que talvez o pastor está fazendo injustiça, e na verdade não é. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, você vai ver que ele fez não aquele que queria que todos se agradassem, mas fez o que era justo, né? Então, desse jeito, é igual a ovelha. Ovelha, o pastor vê como outras pessoas que nem o pastor vê. As ovelhas têm um costume, se você chegar na fonte de água, você der um grito, uma corre, se uma correr, todas correm. E você vai perguntar, se fosse o caso de elas se parassem um para o outro, por que está correndo? Nem elas mesmas sabem por que elas estão correndo. Vê como é que a visão do membro da ovelha para o pastor. Se ele escutar um barulho, ela não consegue beber água, você vai assustado. Por essa razão que o Espírito vai dizer, ele nos leva às águas o quê? Tranquilas. Que ali muitas das vezes tem que levar, porque elas são complicadas. Se escuta um barulho, se vier um caçador, deu um tiro à distância de 1 quilômetro, ele escutar, sai correndo, e as outras seguem também. Então talvez seja por isso que às vezes uma pessoa
saiu. Ah não, quando vai ver a história no real, verdadeiro, não era nem motivo nem para ser um ditado público, quanto mais cuidar da igreja. Mas um, porque escutou o barulho da outra, ele disse: olha, eu não fico mais naquela igreja. Tem acontecido na igreja por aí, não é por fora, né? Já ouviu essa história? Ah, o irmão saiu da igreja lá por causa que a irmã falou isso, não vai vir, não foi, irmão, não foi, irmão. E aí já todo dia tinha saído daquela igreja. É o barulho que fala das ovelhas, porque era muito sensível as ovelhas. E o pastor, quando entende, né, ele sai procurando um por um e fala: não, não é desse jeito. Aconteceu aqui pertinho da igreja nossa aqui. Saiu quase todo mundo, conversando um com o outro. É aquele barulho que fez com que todos os quais saíssem, foi voltando um por outro. Então, veja a visão do pastor, foi complicado, não é isso? Mas glória a Deus, que Deus tem dado esses olhos, óculos santos, né, para os pastores, para cuidar das ovelhas. Por isso que eu falo que é diferente do dirigente de culto. O dirigente de culto é só chegar aqui: é mistério, estou sentindo Deus, está sentindo Deus aí, irmão. Mas o pastor sente Deus e sente a responsabilidade do irmão no dia a dia. Ele sente, como diz o pastor, que conheço há muitos anos, ele fala que tem pregadores que pregam tanto que desprega que depois de 2, 3 dias o pastor, que é local, tem que tornar pregador ao mesmo tempo. O que ele falou é isso. O que ele falou é isso. Ele pregou tanto que ele despregou o que ele pregou. Está entendendo? Coisas que ele fala que não deveria ter falado, do jeito que ele falou que não entendeu, deixou complicadamente da sofrer. Então, é responsabilidade do pastor local. Então, por essa razão, vocês precisam de orar muito mais ainda para os pastores dirigentes, que a responsabilidade do pastor dirigente é muito mais do que um dirigente de culto. Amém? Eu queria continuar falando mais alguma coisa sobre o pastor, mas o texto da nossa palavra desse dia fala também sobre o cuidado da pregação. E eu já vi muitas pessoas pregando que nós somos abençoados porque Israel rejeitou o Senhor. Não está escrito isso. Paulo já entra no capítulo dizendo, olha, pessoas teólogos, né? Já veio dizendo que Deus, a rejeição de Israel foi a nossa vitória. Pelo contrário, Paulo vai dizendo: olha, meus irmãos, esse é o primeiro capítulo, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou também descendente israelita, da tribo de Benjamim. Quem era a tribo de Benjamim? A tribo do primeiro rei de Israel, Saul, era nada. Então ele era romano, ele era também judeu e era descendente da tribo de Benjamim. Então muitas pessoas dizem que a rejeição de Israel, ele vai dizer que não foram todos, é bem verdade, não foram todos. É igual o Chico está no evangelismo e ele perguntando: quem quer aceitar Jesus Cristo dentro da comunidade? Só 3 aceitaram Jesus Cristo. Nós não vamos dizer que todo mundo aceitou Jesus Cristo, mas alguns aceitaram Jesus. Esse exemplo, nós estamos pregando a fraternidade. Lá que amanhã aceita Jesus Cristo 3 pessoas. Nós vamos chegar aqui dizendo: olha, 3 pessoas aceitaram Jesus Cristo como Salvador da fraternidade. Mas outro pregador pode chegar e dizer: duro é o coração do povo da fraternidade, quase ninguém aceitou Jesus Cristo. Não é diferente? Então é essa a colocação de Paulo. Ele está dizendo que muitos judeus não aceitaram. Em João, no capítulo 1, ele vai dizer: veio para o seu povo, em algumas traduções está dizendo, na minha tradução, ele veio para o seu país, mas os seus contemporâneos poucos aceitaram. Aqui está bem mais clara essa versão aqui. E a esses que o aceitaram, deu-lhe o direito de também ser chamado filhos de Deus. Não filhos, que está na minha versão aqui, não filhos como acontece entre o pai e a mãe natural, mas filhos de Deus, ou seja, foi Deus o Pai que o criou. Então, nós dizemos então que Deus não rejeitou a Israel. É tanto que se vai em Atos dos Apóstolos, logo na chamada missionária do apóstolo Paulo, as primeiras pessoas que ele se dirigia na sinagoga era para quem? Para os judeus, que tinha mais facilidade de receber a palavra do que os gentios. Então, Paulo trabalhava durante a semana, os dias, mas no sábado, que é o dia dos judeus estar na sinagoga, ele estava pregando. E muitos deles aceitaram Jesus Cristo. Muitos deles, mas nem todos os judeus que estavam ali aceitaram, mas muitos deles creram. Como também os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João vai dizer que das grandes mensagens de Jesus, das grandes pregações de Jesus, muitos creram nele, mas outros o rejeitaram. E quando ele entrou em Jerusalém pela primeira vez,
também, ele chorou por ver a cidade entregue, né, a um descaso espiritual, uma decadência espiritual. Então ele diz, olha, se eles entendessem quem está entrando e qual o cuidado desse que está entrando, que vai transmitir uma mensagem de salvação, de libertação. E ele já tinha ouvido lá atrás João Batista dizendo: eis que ele está com machado na raiz, produzir, pois, fruto de arrependimento. Porque ele estava buscando dos judeus o que Deus encontrou em Abraão, Isaac e Jacó. O que é que Deus encontrou em Abraão, Isaac e Jacó? Uma fé genuína. Deus falou a Abraão: vai lá para aquele monte que eu vou te ordenar, vou te mostrar, e você vai acontecer lá algo tremendo, como diz o nosso irmão de Deus. Mas ele falou, quando ele chegou lá, ele disse: eu quero ver o seu filho, o seu único filho, em sacrifício, só depois que ele chegou lá. E ele creu em Deus, Abraão. E isso foi tido como o quê? Na vida de Abraão, de Isaac e Jacó, como os pais, as raízes que creram em Deus. Então todos aqueles que creram depois, como creu Abraão, como creu Isaac e Jacó, eram filhos de Abraão, eram filhos de Deus. Então esses são os descendentes de Deus pela fé em Deus. Pela fé em Deus. Foi Deus que fez desse jeito, como o apóstolo Paulo, nos últimos versículos aqui, lá no versículo 30, ele vai dizer: com profundidade as riquezas de Deus, né? De usar essa maneira para salvar Israel e também abrir um parente para salvar os gentios não crentes, e incluindo também novamente os não judeus que ele tinha rejeitado a oportunidade. Pois ele vai falar no capítulo 12 também, nesse mesmo capítulo 11, que assim como um lavrador que tem uma lavoura de oliveira, né, verdadeira, e alguns ramos não está dando fruto, ele corta, né? Por algum motivo, o animal passou, né, esbarrou ali, aquele galho está no chão, aquele galho vai morrer, vai ficar sujo. Às vezes passa, se for na beira do caminho, chuva, água, vai criar lamaceira, e ali aqueles galhos ali vai ficar infrutífero, não vai dar mais fruto. O que acontece então com um bom lavrador? Ele vai cortar aqueles galhos. Então Israel, por um bom tempo, eles creram em Deus, deram fruto de arrependimento, mas com o passar do tempo foi deixando a decadência espiritual cair na vida deles, entrando então uma apostasia. E Deus sempre levantando os profetas e dando oportunidade para eles se voltarem para Deus, mas eles não buscaram a Deus como Moisés ensinou, que devemos buscar Deus de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu coração. Eles já não estavam mais buscando. Elias, por exemplo, disse que ele queria, que ele era uma pessoa que amava a sua pátria, queria, acima de tudo, ver o povo voltando para Deus, a ponto de fazer um grande desafio, e chamou os profetas de Baal, de Azera, quase 1000 profetas falsos, né? Ele desafiou: vamos fazer um sacrifício a Deus verdadeiro. Aquele que responder com fogo, esse será Deus, trazendo o povo todo para arrependimento, para sair da apostasia. Mas poucos ali deram crédito, poucos aceitaram. Então não só ele, mas outros profetas foram levantados por Deus: Isaías, Jeremias, né, Obadias, são mais de 12 profetas, mas eles não deram ouvido à palavra de Deus. Então Deus falou: o único jeito que tem, tirar esses aí da oportunidade. E aí vai falar por meio de Isaías: eis que colocarei no meio de vós ciúme por um povo que não me buscava, por um povo que não se interessava a meu respeito. Que é como nós podemos entender isso então? Aí está se referindo ao povo gentios, né? Que Deus falou: é igual criança, você está querendo dar um danone para ele, mas ele não quer aquele danone. E você então, para fazer com que ele coma aquele danone, que às vezes tem as vitaminas que o médico pediu, ou um remédio, aí você fala: vou dar para a tia, vou dar para o seu irmão. Não acontece isso? Aí Deus falou então para ele: isso que eu vou colocar ciúme em vocês. Aí vem agora aquela gentílica, né? Senhor, mas se cair uma migalha debaixo da mesa, os cachorrinhos sobraram, eu quero. Isso despertou o interesse muito grande dos judeus que estavam ali presentes. Você pensa que não, mas despertou muito. Jesus vai dizer: olha, nunca vi tanta fé em Israel como vejo nessa mulher. É o ciúme que Deus colocou no povo gentil para que eles se despertassem e voltassem para ele. E aí Paulo vai dizer então: o que diz vocês? Que Deus rejeitou Israel? Não, não rejeitou, mas assim como Deus tirou ele, cortou o galho, como disse João Batista, ele está com o machado, vai tirar mesmo, ou cortar, como costumam dizer, da oliveira verdadeira, que não estava dando fruto. E agora, tanto judeus como não judeus, ou gentílicos, né? Ou gentil, Deus dá a oportunidade novamente para ser
enxertado na oliveira verdadeira, que a oliveira verdadeira continua sendo Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, João 15, é isso? Eu sou a videira verdadeira. Mas lá no Velho Testamento, a videira era Israel. Isaías fala sobre isso, capítulo 5, né? Que Deus preparou um campo, comprou aquele campo, morou, colocou uma torre bem alta para os vigias ficar vigiando e colocou ali uma videira. Mas quando ele pensou de receber, está no capítulo 5, depois você pode ler em casa, quando ele esperava que aqueles frutos fossem bons, os frutos vieram amargos. Olha só, ele cercou de muralha, fez uma torre. Não é costume ninguém colocar uma torre dentro das suas plantações para vigiar, para que ninguém viesse danificar, nem mesmo as raposas, nem ninguém. Olha o carinho de Deus, olha o cuidado de Deus por Israel, é isso? Então Deus fez isso com Israel. Israel, quando foi para dar frutos bons, deram frutos amargos, né? As injustiças, foram infiéis a Deus, infiéis à sua palavra, as leis, então se tornaram os frutos amargos. Então o que Deus fez? Diz: agora vou destruir tudo e vou adquirir agora uma nova plantação. E aí dá oportunidade para Israel, por meio de quem? De Jesus Cristo. Aí vem Jesus Cristo agora e diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo aquele que estiver ligado em mim e der fruto, esse permanece. Mas aqueles que não tiver, será cortado. Mas aquele que tiver, será limpado. Para quê? Para que dê mais fruto. Então por isso que Paulo vai dizer que pensa nós, que Deus não tem ciúme, assim como teve Israel, querendo o castigo dele para quê? Para que eles se despertassem para aquele que foi proposto, que era servir a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo espírito. E eles, há algum tempo, eles eram tão terríveis, o povo de Israel, que durante o dia eles adoravam a Deus. Que coisa boa, né? Durante o dia, consagração, oração, circo de oração, escola legal, mas de noite era Baal. Era Baal, era sério. Então Deus não aceitava esse tipo de adoradores, né, pela metade. Porque Ele quer que nós sejamos corpo e alma e espírito. Glória a Deus, glória a Deus. Então Deus aqui vai dar outra oportunidade a Israel. Não é o que muitas pessoas, por não interpretar o texto direitinho do texto, não está dizendo isso, que Deus rejeitou Israel e por isso nós somos salvos. Não, seria um Deus muito assim, vamos dizer, muito mesquinho. Mas Deus é tão poderoso, tão glorioso, que Ele observando esse comportamento de Israel, tanto para salvar, olha bem essa colocação agora, tanto para salvar Israel, que tinha rejeitado, como o povo gentil que era nós, né, que somos nós, que não conhecia a palavra de Deus. Deus preparou uma oportunidade para os dois. E aí nesse mesmo capítulo ele vai dizer: e então daria nova oportunidade para eles serem enxertados novamente, como, né, os gentios são, na oliveira verdadeira que é Cristo. Então os irmãos não se enganam de pensar que hoje não tem muitos judeus aceitando a Jesus Cristo, tem muitos judeus aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Todavia existe um grupo ainda que não acredita, que não aceitaram, que só quando Jesus voltar é que eles vão se dobrar diante do Senhor. E aí outra mensagem, outra profecia que fala e naqueles dias converterei o coração de todo Israel. Quando ele vir no Monte das Oliveiras, né, ele mostrar as suas mãos curadas, eles vão dizer que feridas são essas. Ele vai dizer: são as feridas causadas pelos seus irmãos antepassados, né, me mataram na cruz do Calvário. Então eles vão se converter a Deus. Mas hoje é errado dizer que o povo de Israel continua rejeitando Jesus. Não todos, não todos. Como também muitos na igreja aceitaram Jesus Cristo, não estão lá no mundão aí. Nós podemos aqui citar uma lista muito grande de pessoas que nós conhecemos, que viveram conosco aqui, que deram glória a Deus, que falaram línguas estranhas e hoje estão lá no mundão. Né? É isso? A igreja, da igreja. E quanto mais Israel, mais da mesma sorte que o povo de Israel teve, o gentil está tendo também. Então Deus não é injusto. Qual a profundidade das riquezas desse Paulo, por essa glória, por essa bondade de Deus, pois a Bíblia diz que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, muitas pessoas pensam também que Israel só serão salvos 144. Não, é outra história, é outra situação. Mas a mesma graça que está sendo oferecida a nós, está sendo oferecida a todos os habitantes da terra, inclusive o povo de Israel. Agora, claro que Deus tem um compromisso com aqueles que seguiram fielmente, como creu Abraão, Isaac e Jacó. Então, tem muitos que ainda creem. Então, o que diz Deus a respeito disso? Ele vai condenar? Não. E quem somos nós para condenar? Se é Deus que justifica. Glória a Deus.
né? Então é um mistério muito grande o assunto da graça de Deus derramada para o povo de Deus e para o povo de Israel. Então, o que diz Deus a respeito de nós também? Que tenhamos o mesmo cuidado, que assim como muitos dos judeus foram cortados na raiz, assim também muitos que estão aceitando a Jesus Cristo, estão vivendo por um tempo, depois abandonam a fé em Cristo Jesus, serão cortados também. Mas aqueles que dão fruto serão podados para ter mais frutos, não é isso? Glória a Deus. Então tem muitas coisas no dia a dia, o tempo não vai nos permitir entrar mais a fundo, mas por que nós temos o cuidador, o lavrador tem que ter o cuidado de limpar as videiras para que tenha mais frutos? Já está dando fruto, alguém pode dizer isso? Mas aí está o cuidado para ter que limpar, porque vem ninho de passarinhos, né? Alguns passarinhos vêm, colocam ali e danifica aqueles galhos. Então, se não vier o agricultor e não tomar cuidado, daqui a pouco vai danificar aquela planta. Se vier a chuva, ou o animal pisar ali quebrando daqueles galhos, vai murchar, vai secar. E aquele galho que dava fruto, vai perder. Eu vejo muito isso lá em casa, lá no meio da cerola, né? Às vezes os vizinhos puxam lá o menino atrás de pipa e às vezes quebra um galho. Se for tirar daquele, vai ficar danificado e vai ficar infrutífero. Mas a seiva está sendo passada dia e noite, não é isso? Através de quem? Do tronco. E quem é o tronco? É Deus, é Jesus, glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira, ele falou. Então, o sol também é importante para que os galhos tenham bons frutos. O sol. E o que sol significa? A justiça de Deus. Somos salvos, damos fruto não pelos nossos merecimentos. É como diz o apóstolo Paulo aos Efésios: não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, não temos que nada nos gloriar, a não ser nas graças, na misericórdia de Deus, como diz o salmista, né? Capítulo 1. A misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Sempre a bondade e a misericórdia, como foi cantado aqui nessa noite. E isso nós temos que entender e glorificar o nome do Senhor. Que nós estamos enxertados nessa oliveira verdadeira, temos que dar fruto mesmo. Se está sendo cobrado, mas é verdadeiro esse ditado dizer que aquele que dá fruto é mais cobrado. Você pode olhar uma árvore que não dá fruto, alguém passa por ela nem olha às vezes, não, isso não dá fruto mesmo, mas aquele que dá, você pode ver que o agricultor está ali sempre com aquele cuidado, coloca uma água, coloca uma adubo, não é isso, para que dê mais fruto. Então, se você está sendo alertado pelo pregador, pelo professor da escola dominical, pelo seu dirigente, que tem que dar fruto, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. É ruim saber que está dando fruto e está a mercê de ser cortado pelo machado. O machado de João Batista que falou que Jesus Cristo está posto, o machado está posto. Não deu fruto, a gente tem um lavrador que é paciente e fala para o dono da lavoura: deixa mais um ano para que eu cuide, não é isso? Quem sabe se nós não estamos vivendo esse cuidado aí dentro do lavrador, não é isso? Parando de dar fruto, mas se está dando fruto, está sendo apertado para ter mais fruto, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque vem o machado aí atrás, né? Deus abençoe os irmãos poderosamente, nos ajuda a entendermos essa palavra e guardarmos em nossos corações, como sempre, a sua prioridade e objetivo, para deixar passar. Deus abençoe poderosamente. Eu fiquei devendo minutos, irmão. Está no esquema aí, Moisés? Raios e luz. Glória a Deus. Então, a palavra é essa que Deus colocou no meu coração. Não temos nada a nos gloriarmos, a não ser na misericórdia e na graça do Senhor. Então, quando vê alguém falando que somos salvos, que Israel rejeitou, não quis, não, é bem assim. A mesma oportunidade que eles foram cortados e eles também foram enxertados na oliveira verdadeira pela igreja, os gentios também, que somos nós. Pois Deus só tem um tratamento com 3 pessoas aqui na terra. Quais são, irmão? A igreja, Israel e os gentios. Israel nós não somos, porque nós nascemos lá em Israel, né? Gentios, nós éramos porque não conhecia a palavra de Deus, então Jesus Cristo. Então hoje somos igreja do Senhor. Se tivesse um judeu aqui, seria judeu, evangélico, né? E igreja do Senhor. Glória a Deus. Está para o esquema aí? Oh,